Seu alcance gira em torno de 2.000 metros. Na década de 70, a tecnologia desenvolveu a tal ponto os equipamentos de visão noturna que estes passaram a mobiliar carros de combate, blindados, helicópteros, dentre outros, para que estes pudessem manobrar e engajar-se no combate noturno. Conheces? Não. Sou aquela que te acalenta e acolhe após duras jornadas. Sou quem te dá todo o refrigério após o dia de trabalho. Sou sempre jovem e sempre bela. E, no entanto, tem mais de 1000 séculos minha existência. Antes do surgimento da luz, eu já reinava. Tenho mágicos poderes. Trago nos seios os filtros milenares do amor e da ternura. Amo toda a humanidade e toda a criatura. E sob meu véu diáfano, abrigo e acolho todos os amantes. E beijo as flores com orvalho leve. Sou boa e má. Dou tudo a quem me ama e odeio a quem me despreza. Se meu amor é infinito, meu ódio é implacável. No rebombar das batalhas, é para mim que todos correm. Quero ser tua aliada, mas para isso é necessário que me conquiste, pois do contrário, serei tua inimiga mortal e responsável por teu fracasso no combate. Eu sou a noite. Serei teu véu se me amares. Porém, se violares minha escuridão com as luzes e ruídos estranhos, serei tua mortalha. A precisão do tiro noturno, das armas de tiro tenso, era prejudicada pelo descrédito do soldado no combate. Indica que ao seu término, o soldado deverá estar de pé. Atitude que todos tomam com o máximo de boa vontade, principalmente no inverno. Grande inimigo. Por exemplo, domingo, num sofá, a namorada ao seu lado. Ele está quase. Súbito, ouve-se passos firmes e apressados provenientes do corredor. É o sogro em patrulha de reconhecimento noturno, deduz o jovem candidato a noivo. Após sumário estudo da situação, decide executar um rápido retraimento para o lado oposto do sofá, até que passe o perigo. Oi, Mariazinha. Oi, papai. Bom, meu filho? Tudo bem. Joãozinho tava aí? Não, a senhora apareceu hoje, pai. Não? Não. Tem voz de homem, não era daquele safado? Não, eu não tava falando no celular. Mariazinha. Bom, cadê tua mãe? Ah, acho que eu vou dormir também, já tá tarde. Joguei futebol a tarde inteira, os caras me quebraram. Agora tem que dar um jeito na tua mãe. Tá, boa noite, meu filho. Depois, então, se for o caso, retomará suas ações de combate, passando, se necessário, ao combate corpo a corpo. Então começa a dar asas à imaginação, atirando a esmo, alarmando a tropa e revelando-se para o inimigo. Se quisermos combater à noite, o medo terá que ser controlado. Vamos, portanto, conhecê-lo um pouco melhor. O medo
nada mais é que uma reação do corpo a uma atitude mental. Revela-se por uma sensação de mal-estar, sente-se a compressão das vísceras de baixo para cima. A necessidade de urinar, o aumento da tensão muscular, provocando tremores. Os vasos sanguíneos do rosto contraem-se, causando a palidez facial e o desconhecimento. Muitas pessoas condicionaram em si, provavelmente na infância, o medo. O medo manifesta também ante tudo aquilo que não se conhece ou que se esteja acostumado. Visto desta forma, evita a tomada de decisões e age como mola propulsora da vontade combatente, e particularmente aos condutores de homens. Um exercício de respiração pode lenta e profundamente, procurando relaxar simultaneamente os músculos tensos, e lembre-se, estes processos são à noite, a disciplina e o silêncio são fatores preponderantes do bom êxito, pois todo indivíduo ou tropa que não obedecer estes princípios estarão fatalmente se revelando ao inimigo. Dificulta ou auxilia a percepção dos sons. Em terrenos planos, ouve-se menos que numa depressão, percebidos melhor que em tempo seco. Naturalmente, a direção dos ventos influirá na percepção dos sons. Perceber ruídos produzidos pelo homem ou por animais. Por exemplo, ruídos longínquos de trens ou de caminhões, barulho de chuva, vento na folhagem, barulho de queda d'água e etc. O capacete deforma os sons, sendo necessário sua retirada quando queremos ouvir melhor. Educação do ouvido. Povoada de lendas, de fantasias, de animais, de insetos. Aterrorizante para os que trazem um condicionamento negativo em relação a ela. Desconhecida para os que nunca sentiram de perto. Para os que a conhecem bem, apenas uma noite. Diversos ruídos serão produzidos a partir de agora. Recrutas, façam o máximo de silêncio. Cada um procurará identificar e avaliar a distância que foram produzidos. Procurem, inicialmente, neutralizar os ruídos permanentes, conforme já foi ensinado, acostumando-se com os sons próprios da noite, como os que se fazem ouvir no momento, deste local. Ouçam o silêncio. Que tora, hein? Aprendamos agora a perceber e identificar sons que poderiam ocorrer numa situação de combate. Um vigia de seu posto de escuta ouviria um homem tossindo a 100 metros da seguinte forma. Se o posto de escuta estivesse a 200 metros, ele seria identificado. Vamos tentar novamente. Apurem seus ouvidos, façam absoluto silêncio. Auxiliares de instrução, repetir o último incidente. Assim, acabamos de ouvir e interpretar alguns sons característicos. Muitos outros, produzidos pelo inimigo, poderão ser da mesma forma interpretados. É sempre bom termos em mente alguns fatores que influem na propagação e percepção do som, tais como o estado atmosférico, a natureza do terreno, a direção do vento, a abstração dos sons permanentes e retirada do capacete. Veremos agora no desenvolvimento acuidade visual.
Princípios da visão são os seguintes: adaptação à escuridão, visão fora do centro e esquadrinhamento. Adaptação à escuridão. É a propriedade que tem os olhos de se adaptarem aos lugares de pouca visibilidade após 30 minutos que permanecerem em local escuro. Isso também poderá realizar-se permanecendo o combatente com os vermelhos durante 20 minutos, seguido por 10 minutos no escuro. Esse processo poderá economizar tempo valioso, permitindo ao combatente estar numa área iluminada para receber ordens e inspecionar o equipamento, antes de deslocar-se para a escuridão. Visão fora do centro. É a técnica que serve para manter a atenção dirigida a um objetivo sem olhá-lo. É o uso da visão fora de centro para observar uma área ou um objetivo. É empregada porque à noite somente conseguiremos reter imagens por cerca de 4 a 10 segundos, após o que a imagem desaparece. Assim, quando a imagem desaparecer, devemos desviar um pouco os olhos, por cima, para baixo e em ambos os lados. Deve-se concentrar a atenção em um alvo, sem, contudo, olhá-lo diretamente. Detemos o olhar apenas alguns segundos em cada ponto de observação, porque os olhos não poderão ver enquanto estiverem em movimento. Atirando a 200 metros. Vejamos agora o tiro de uma arma já bastante familiar para o soldado, o FAL, a 100 metros utilizando munição traçante. O mesmo fuzil 762 a 200 metros. Agora, os tiros de uma metralhadora de mão 9mm Beretta a 100 metros. O mesmo tiro da metralhadora de mão 9mm Beretta a 200 metros. Os tiros de uma espingarda calibre 12mm com munição de borracha seriam observados da seguinte forma a 100 metros à nossa direita. A mesma espingarda, novamente, agora a 200 metros. Vejamos a seguir o tiro de uma metralhadora MAG calibre 7,62mm, realizado a 100 metros de nossa posição. A 200 metros, este mesmo tiro seria observado assim. Uma metralhadora pesada produz um som bastante característico. Procure estabelecer a diferença entre o tiro desta metralhadora e os tiros da MAG. Observe a metralhadora .50 em uma posição 100 metros à direita. Este mesmo tiro da metralhadora .50
seria observado da seguinte forma a 200 metros. Como puderam observar, os incidentes luminosos e os ruídos são de suma importância para nós combatentes. Veremos agora como tomarmos precauções a fim de evitar que o inimigo possa ouvir ruídos e ver nosso corpo e equipamento. Progressão à noite. O gorro faz menos barulho quando atrita-se com galhos, moitas ou arames, além de não distorcer os sons como o capacete. Deveremos escurecer as partes visíveis do corpo como o rosto, costas das mãos, orelhas e pescoço. O botão superior da camisa do uniforme deverá ser abotoado, a fim de prevenir o contraste da região clara do peito e da garganta. O sotache, assim como as divisas, deverão ser escurecidos. Devemos tirar o brilho do coturno. Devemos atentar para o fato de que a camuflagem noturna é diferente da camuflagem diurna, que se preocupa em, tão somente, quebrar os contornos da face sem escurecê-la totalmente. O equipamento do combatente deverá estar preso ao corpo, assim como sua mochila não poderá conter objetos soltos que façam barulho. Será fácil verificarmos o ajustamento do equipamento, mandando que o militar saltite no mesmo lugar. As partes brilhantes do equipamento deverão ser escurecidas. O fuzil deverá estar com o zarelho, bandoleira e o carregador preso por fita isolante, para que não façam barulho durante os deslocamentos. O combatente deverá conduzir armas silenciosas, como facas, arco e flecha e garrotes, utilizados principalmente para o silenciamento de sentinelas. A granada de mão não identifica seu lançador. É fácil de ser transportada e causa grande confusão nas linhas inimigas, sendo, desta forma, uma arma excelente para combate noturno. As lanternas deverão ser escurecidas, ou seja, tamparemos o visor de forma a apenas permitir a passagem de uma réstia de luz pela abertura. Assim, poderá ser utilizada para consulta de cartas, fotografias aéreas, etc. Com o cuidado do combatente ocultar-se debaixo de seu poncho. Três golpes, senhor. De que armamento? No FAL, A quantos metros? a 100 metros, senhor. Positivo. Engatilhamento de FAL a 100 metros.